É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Aleluia. Vamos acordando em Jesus. Acordando no Senhor. Revestidos de Jesus Cristo. Uma vez eu fiz uma musiquinha assim, eu acordo nele, eu acordo em Jesus, eu acordo na graça, eu acordo na luz. É maravilhoso. É você acordar na perspectiva certa, no jeito certo, no caminho certo. Aleluia. Outro dia eu estava dormindo e acordei assim. Sabe quando você acorda, abre os olhos no seu travesseiro assim, e você percebe uma frase completa no seu entendimento, na sua alma, de maneira nítida. A frase dizia o seguinte: é preciso fazer as coisas certas, mas do jeito certo. Aí eu fiquei com aquela frase na mente, falei, Senhor, como assim? E já faz vários dias que eu percebi essa frase tão nítida no entendimento. E eu queria dizer para você, antes de seguir, eu queria dizer para você porque que a gente às vezes recebe, né, instruções do Pai, do nosso Deus, quando a gente dorme, quando a gente está acordando. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela às vezes a maioria das vezes é um obstáculo para esse fluxo glorioso do recebimento, do entendimento e das instruções do Espírito. Porque a nossa mente é muito ativa, entendeu? Com essa grande atividade da mente, às vezes Deus faz com que você durma para que Ele possa falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes, quando a minha cabeça está quietinha, dormindinho, e o Espírito sopra, às vezes vai acontecer isso com você também. Fique esperto. Amém? Veja bem, queridos, essa frase que eu escutei no meu entendimento, e essa é uma maneira gloriosa que Deus fala conosco, é pelo entendimento, pelo recebimento de uma percepção, de um entendimento, do surgimento de uma capacidade de entender. Deus falou nessa frase assim para mim: filho, é preciso fazer a coisa certa, sim, mas sempre do jeito certo. Isso é uma coisa tremenda. Eu estava lendo aqui o livro de Provérbios, meditando aqui na minha cadeirinha do entendimento. Provérbios capítulo 2. Eu amo tanto esse texto. Eu revisito essa passagem muitas e muitas vezes. Nesse capítulo 2 de Provérbios, a palavra de Deus diz como que Deus dá o entendimento, como que Ele dá a sabedoria para a gente. A gente precisa se dispor para esse ambiente, a gente precisa criar um clima, um ambiente de recebimento e tal. Eu estava aqui criando esse clima com Deus e falo, Deus querido, isso é de madrugada, né? No silêncio da madrugada. Você pode até escutar os meus áudios diários e falar assim, nossa, mas o pastor fala tão baixinho. Eu falo tão baixinho porque
Eu estou sem o meu estúdio, né? Porque eu estou com uma família, a família do meu filho e os meus netos estão todos passando um tempo comigo aqui e tal. E eu cedi, né, um dos quartos que era o meu estúdio de gravação para eles. Tirei tudo e eles estão morando um período aqui comigo até eles comprarem uma outra casa. Então, às vezes eu falo assim, bem baixinho, de madrugada. E eu queria dizer para você o seguinte, essa sabedoria que Deus dá para nós, ela é a essência do caminhar com Deus, diariamente. Entendeu? Porque, veja só, essa frase que me veio ao coração, é preciso fazer a coisa certa, do jeito certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer a coisa certa do jeito errado. Esse é o grande problema na vida de muita gente. A gente quer servir a Deus, isso é uma coisa certa, mas muitas vezes a gente quer fazer isso movido por uma atitude errada, ou um jeito, uma dinâmica errada. Por exemplo, a gente não pode servir a Deus usando a nossa carne, a natureza antiga que a gente tem, porque a gente vai falhar miseravelmente. Entendeu isso? É uma coisa muito boa andar com o Pai, com Deus. É maravilhoso isso, andar com o Senhor todo dia. Mas se eu tentar fazer isso pela tentativa da carne, da natureza humana, da minha força de vontade natural, é a mesma coisa, entendeu? Que você querer praticar uma coisa inviável. Não dá para misturar água com óleo. Entende o que eu quero dizer? É preciso que a gente viva a vida espiritual pela capacidade do espírito e não da carne. Vocês que conhecem a Bíblia sabem, por exemplo, que Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus. Eles iam ter um filho na sua velhice. E Deus falou para eles. Só que essa promessa começou a levar muito tempo para se cumprir. E eles estavam ficando cada vez mais velhos. E Deus ficou em silêncio, observando a vida dos dois. Muitas vezes Deus fala com a gente. E a gente entende perfeitamente o que Ele falou. E Ele depois fica em silêncio. E o tempo vai passando. E aí você fala assim, acho que eu não entendi direito. Foi o que aconteceu com Sara. Ela falou assim para Abraão, ok, Deus falou para a gente que a gente vai ter um filho, mas acho que não vai ser de mim não, porque eu sou estéril. Eu acho que se você pegar a nossa escrava, a Agar, e deitar com ela, quem sabe você tem um filho. Eu acho que esse é o filho que Deus quer. E o Abraão falou, vamos tentar. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Nasceu um filho dessa escrava, de fato. Entende? Só que não era o filho da promessa de Deus, era um filho da carne. Presta atenção nisso. Não era o filho do Espírito, era um filho da carnalidade. Esse é o fruto da carne, é o fruto das ideias meramente humanas. Vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos tentar fazer a coisa certa do jeito errado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos fazer a coisa certa, vamos obedecer a Deus, bora. Mas do jeito errado. Pelas vias erradas da carne.
Entende? Eu estou falando de carne e espírito porque essa é a coisa mais... É aquilo que eu estou apontando para você como a principal causa do fracasso. Tudo que é feito segundo o espírito é correto e perfeito. Mas tudo que é feito segundo a carne já nasce, já brota errado. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio dele reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso daqui, esse versículo, é o jeito certo de Deus em tudo. Se você quiser reinar em vida, entendeu? Saber que você está fazendo as coisas certas, do jeito certo, você vai ter que usar diariamente, continuamente, esse dom da justiça e essa abundância da graça que Ele te dá. Está entendendo isso? Este é o jeito certo de fazer as coisas certas. Receber a abundância da graça e o dom da justiça e fazer uso. Né? Deus falou no meu coração, agora há pouco eu estava falando com Ele, e Ele trouxe esse entendimento perfeito. Você precisa ser um usuário das coisas que eu te dou, para que você possa ser considerado reto e justo diante de mim. Não é o teu comportamento que importa para mim, mas é o teu comportamento que nasce dessa abundância da graça e desse dom da justiça, é o que importa para mim. Está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Não é, entendeu, a tentativa de andar direito que importa para Deus. Não é. Entendeu? É você receber dele aquilo que ele te dá para que você possa andar reto. É um caminho dele. Retidão é um caminho divino. Não é o caminho do esforço da carne. Está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que a gente precisa ter uma capacidade de ensinar certo na igreja, para que as pessoas vivam certo. Por quê? Porque se elas não entenderem isso, entendeu? Nós vamos ficar fazendo apelos para que as pessoas obedeçam a Deus, para que elas venham na igreja, para que elas obedeçam o caminho certo, quando na verdade elas não estão preparadas interiormente com essa abundância de graça, com esse dom da justiça. Muitas pessoas não obedecem a Deus e não seguem direitinho na igreja, porque dentro da cabeça delas, elas são erradas. Elas têm uma visão de que elas são injustas. Elas têm uma visão de que elas são inadequadas, que elas são inferiores diante de Deus. Que Deus está sempre vendo elas com dívida. Entendeu isso? Elas estão sempre em dívida diante de Deus. Elas falam assim, eu não consigo. Então é preciso pregar essa abundância de graça e esse dom da justiça, para que as pessoas se acheguem sem esse senso de culpa, de inadequação, de inferioridade, de condenação mental. Esse é o jeito certo, entendeu? Isso é fazer a coisa certa do jeito certo. Porque essa abundância da graça significa a abundância de uma capacidade do Espírito Santo de me fazer andar corretamente. Isso é a abundância da graça. Eu sempre falo e repito, nós não conseguimos viver a vida cristã por nós mesmos. A gente não consegue fazer isso. Entendeu? Sabe por que eu levanto de madrugada para estar com Deus?
É porque ele me faz conseguir isso. Eu acho tão lindo. Porque se eu não estivesse recebendo essa abundância de graça, e se eu não estivesse usando esse dom da justiça continuamente, cara, eu não ia ter prazer nenhum de levantar da cama de madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já tentei isso. Num passado remoto. Sem ter essa percepção gloriosa de que é Ele que capacita, de que é Ele que me dá a perfeição. Eu já tentei lá atrás, entendeu? Levantar e praticar esse tipo de coisa como uma meta, como um voto religioso. É horroroso esse tipo de coisa, porque é a obra da carne. É você tentar fazer a coisa certa de um jeito completamente equivocado. E eu pergunto para você o seguinte: quantas pessoas estão vivendo isto hoje nas suas vidas espirituais? Elas falam assim: eu vou melhorar com Deus, eu prometo que eu vou fazer um voto. Cara, isso é a receita do fracasso. Entendeu? Eu vou tentar. Você não tenta nada, cara. Se você usar essa palavra, eu vou tentar, significa que você vai tentar usar a sua força de vontade para estabelecer uma meta e andar segundo a carne. Você não está entendendo o negócio da vida cristã. É por isso que Paulo está dizendo aqui o seguinte: aqueles que caem a ficha, é isso que está falando aqui, ó. Eu vou traduzir o Paulo para você. Aqueles que deixam cair a ficha no entendimento, para entender que é Deus que dá a abundância da capacidade. E a abundância de um dom que me torna perfeito e justo com Ele de antemão, para que eu possa entrar num ambiente de absoluta retidão. Quando eu recebo essas duas coisas, eu destruo tudo que me impede de viver uma vida frutífera, porque ele está falando aqui que eu reinarei em vida. Eu estarei por cima e não por baixo. Eu reinarei contra o diabo, contra os pensamentos inadequados com Deus. Entendeu? Eu entro na presença do Senhor sem nenhum senso de inferioridade. Quando eu recebo essas duas coisas, a abundância da graça e o dom da justiça, quando eu viro usuário dessas coisas, quando eu uso o que Deus me dá, aí eu estou fazendo a coisa certa, do jeito certo. Eu viro um usuário do que Ele preparou. Quando eu uso Jesus, presta atenção nisso, você tem que usar Jesus. Não está entendendo? Não é no sentido negativo, né? De tentar usar Jesus para os nossos interesses mesquinhos. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa ser um usuário de Jesus para a construção da sua vida poderosa. Porque se você não usar Jesus, Ele não te usará. É impossível que Ele te use sem que você o use. Porque existe uma simbiose na nossa relação. Eu me alimento dele, entendeu? E ele me usa, entendeu? Jesus falou assim: aquele que não come de mim não é digno de mim. Você precisa comer de Jesus. Você precisa usar Jesus. Você precisa usar o dom da justiça que Ele te dá todo dia. Você precisa se enxergar perfeito, justo. Quando as tentações do inimigo vierem no teu pensamento, e você vai distinguir. O que é tentação? Tentação é aquela ideia que surge de repente, como a Sara, acabei de dizer sobre ela. Te bate uma ideia, só que é uma ideia forte de você fazer alguma coisa errada, muitas vezes com uma atitude, com uma intenção certa. Isso é tentação.
Entendeu o que eu estou dizendo? Você percebe que isso é tentação. Mas você não vai vencer isso fazendo força. Não, você vai falar, Pai querido, esse pensamento aqui não é meu. É um pensamento que não vem do novo homem. Então eu quero te agradecer porque eu sou justo em Jesus. Sabe o que vai acontecer com esse pensamento? Vai desaparecer da tua mente. Porque isso é Satanás. Você está entendendo como que você reina em vida? Você reina em vida quando você continuamente usa Jesus. Quando você usa o dom da justiça que Ele te deu. Quando você continuamente usa esse dom que é dele. Entendeu? Para que você não tente se aperfeiçoar na sua força. Quando você usa continuamente a sua justiça com Ele, que Ele te deu. Os mandamentos mais difíceis de viver começam a se cumprir automaticamente em você. Você não vai fazer força nenhuma para não ser adúltero, por exemplo. Um exemplo que eu estou te dando. Porque nascerá em você a fidelidade gloriosa que brota do Espírito. Porque o justo, ele é fiel e pronto. Entendeu? Você não cobiçará nada. Por quê? Porque com essa justiça você será próspero em todas as coisas interiormente. Você não terá desejo de cobiçar nada de ninguém. Entende? Mas é automático, está vindo de dentro do Espírito. A palavra de Deus diz que o mandamento se cumpre em nós quando a gente anda com esse dom. Não é eu que saio correndo para cumprir a lei de Deus, não. É a lei que se cumpre em mim. Quem aprende isso vive uma vida poderosíssima, gloriosa. Antigamente eu tentava cumprir as coisas de Deus. Não, agora as coisas de Deus se cumprem em mim. É glorioso, é maravilhoso. Não é não? E quando as coisas de Deus se cumprem em mim, elas se cumprem de maneira perfeita. Não segundo a lei, mas segundo a graça. Por que eu digo isso? Porque a lei dizia, não adulterarás. Mas a graça, ela vai muito além. Entendeu? A graça diz assim, não adultere, porém ame a sua mulher. Porque a lei dizia, não adulterarás, mas não dizia, amarás a tua mulher. Entendeu? Está entendendo o que eu quero dizer? Graça é uma capacitação a mais, extra. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que não adultera, mas também não ama. O cara não trai a mulher. Ele não vai para a cama com outra pessoa. Mas em casa ele também não ama, não honra, não se sacrifica pela outra pessoa, não está disposta a viver esse tipo de coisa que só a graça produz. Entende o que eu quero dizer? A graça é super abundante, vai além do que a lei estabeleceu. A lei dizia assim, olha, não cobiçarás. A graça diz assim, além de não cobiçar, eu ainda sou generoso. Eu dou. Né? A lei dizia que nós devíamos dar o nosso dízimo a Deus. A lei dizia isso. A graça fala que a gente é capaz de dar muito mais do que 10%. Pela capacidade do Espírito. Por quê? Porque esse dom perfeito é o que traz poder divino. Quando a gente usa Jesus, a gente é capaz de fazer coisas que Ele faz em nós, que são infinitamente superiores a essa natureza mesquinha, pecaminosa, egoísta, que é a natureza carnal. É a gente fazer a coisa certa, mas pelo jeito certo. Pelas vias corretas do Espírito. Aleluia. Amém?
Hoje é um dia de você viver a vida certa, mas pela capacidade certa. Entende? Uma nave espacial não consegue chegar no espaço sem um motor correto. Ela precisa chegar lá, mas pelas vias da propulsão correta. Se o motor não for projetado perfeitamente para impulsionar isso, será tudo em vão. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós recebemos de Jesus a capacidade de propulsão dele para viver tudo que ele pede de nós. Eu estou falando isso para você, eu estou terminando esse áudio aqui, mas eu quero que você entenda o que eu sempre ensino. Você não consegue viver para Jesus sem que Jesus viva em você. O que você tem que viver para Ele. É Ele que vive em você. Quando você está falando assim, ai, pastor, às vezes eu não consigo. Filho, você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Não é você que consegue. É o conseguidor que consegue em você. É Ele que faz você fazer a coisa certa, do jeito certo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe esse áudio. Deixe um like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.